que o Bolsa Família, né, o novo Bolsa Família, com os reajustes que foram feitos durante a gestão do presidente Lula, já tiraram, nesses 6 primeiros meses de governo, 18 milhões de famílias da pobreza e 43 milhões de brasileiros. Ou seja, a gente tinha no ano passado 116 milhões de brasileiros com insegurança alimentar e 33 milhões de brasileiros passando fome. Que para mim, insegurança alimentar e passar fome é a mesma coisa. Por quê? Para o público que está acompanhando a gente aqui, que talvez não saiba o que é insegurança alimentar. A insegurança alimentar é quando a pessoa não tem certeza se ela fará as 3 refeições. Ela não tem certeza se ela terá só o café da manhã, ou só o almoço, ou só o jantar. A pessoa que passa fome, ela não sabe se ela vai ter alguma refeição. Já que está em segurança alimentar, sabe que pode ter pelo menos uma das 3. Então, se você não se alimenta bem, né, independente de você ter uma alimentação ou nenhuma, para mim, isso aí, né, por causa da baixa nutricional que você vai estar absorvendo ali, para mim, claramente, você está em estado de fome também. Então, quando você tem ali 43 milhões de brasileiros, eu até separei o material disso aqui, ó, porque para mim isso aqui foi épico, né? Porque não é fácil você tirar 43 milhões de pessoas da linha da pobreza por conta de um ajuste em um programa social muito criticado pela própria mídia. Aqui, ó, Lula retira 43 milhões da pobreza e intensifica a luta para erradicar a fome. Foram 18 milhões de famílias e 43 milhões de pessoas. O material, inclusive, está publicado em vários portais de notícias no mundo inteiro aí, no Brasil também. Está publicado no G1, no Globo, em vários lugares. Os dados estão aqui também no site do próprio governo, dados oficiais. Ó. Eles até corrigiram isso aqui, né, que eles tinham colocado 18 milhões de pessoas, só que eram 18 milhões e meio de famílias, que dá 43 milhões de pessoas. E sabe o que é o ponto interessante aqui, Léo, que me chamou muita atenção? Nós que somos nordestinos, né, eu que vivo aqui no Nordeste, a gente escuta muito o preconceito de que a gente vive de auxílio, que a gente não gosta de trabalhar, né, que o nordestino vive de Bolsa Família, que o nordestino vive de auxílio do governo, que a gente é encostado, isso e aquilo. E aí eu queria trazer para você aqui o ranking dos 5 estados que mais se teve redução da pobreza graças ao Bolsa Família. Porque a gente vai colocar aqui dos 5 estados, já vou adiantar para você, tá? 3 são do Sudeste e 2 são do Nordeste. Olha só. O primeiro é a Bahia, né? Seguido ali de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Ou seja, você tem entre os 5 estados brasileiros que mais se teve redução da pobreza por conta do Bolsa Família, nas 5 primeiras posições, os 3 estados que formam ali a região sudeste, praticamente, né? Não está incluído ali o estado de Minas Gerais, mas está incluído São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os 3 maiores colégios eleitorais do Brasil. O que é que você tem a dizer sobre isso aí, Léo, em relação a esses pequenos avanços para algumas pessoas, mas para alguém, por exemplo, que passa fome e que não tinha nem segurança, às vezes, se a pessoa ia ter, a criança ia ter ou não ter o que comer, ela passa agora a ter a garantia de que vai ter comida em casa. Mais uma fake news desmistificada pelo grande Carlito aí, pô. Até porque eu não fazia ideia desse dado e desse ranking dos 5 primeiros estados. Existe essa lógica, inclusive semana passada eu ouvi isso pessoalmente de um empresário aqui de São Paulo, um dos maiores construtores aqui da Zona Norte, e que é um nordestino, né? Para você ver como às vezes o preconceito tá entranhado na cabeça do próprio nordestino, o racismo está no negro, o machismo está na mulher, porque é uma doença, uma patologia que infelizmente corrompe, inclusive, aqueles que são vítimas da patologia. E ele comentou justamente isso. Falou que no Nordeste tem mais pessoas recebendo auxílio do que trabalhando. Primeiro que é mentira, né? E isso já foi desmistificado várias vezes. Eu mesmo já tive a oportunidade de desmistificar isso daí. O próprio governador do estado de Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, falou isso, né? Disse que há mais nordestinos recebendo auxílio do que trabalhando.
É mentira, tá? É mentira. Há mais nordestinos trabalhando do que recebendo auxílio, assim como em todas as demais regiões. A grande maioria, inclusive, daqueles que recebem auxílio também trabalham. Leso engano daqueles que pensam que com o auxílio, especialmente que estava até ano passado, havia como sobreviver uma família com várias crianças, com homem, com mulher. A mulher tinha que fazer bico, vendia bolo, fazia faxina, o cara também fazia bico, todo mundo sempre teve que trabalhar. Ninguém nunca viveu apenas de auxílio. Isso é mentira, é mais uma fake news para tentar desmoralizar o acesso dessas pessoas ao benefício. Primeiro, porque eles são preconceituosos. A direita ela é preconceituosa, essas pessoas são preconceituosas. Segundo, porque sabem que essas políticas de inclusão foram feitas pelo governo do PT e o nordestino reconhece isso. O nordestino reconhece isso. Tanto que, na reta final da campanha, o Bolsonaro tentou, inclusive, mudar de nome para Auxílio Brasil, Bolsa Família, e tentou ganhar a pecha do pai do auxílio. Mas o povo sabe que ele não é o pai do auxílio e se ferrou no Nordeste do mesmo jeito, mesmo com o maior crime econômico eleitoral feito na história do Brasil, bilhões liberados, auxílio aumentando única e exclusivamente durante o período eleitoral, compra de voto, né? E mesmo assim não adiantou. Destruiu a Caixa Econômica Federal para isso, e mesmo assim não adiantou, perdeu a eleição no Nordeste, porque o Nordeste sabe quem fez o Bolsa Família, o Nordeste sabe quem tirou o filho dele da fome, o Nordeste sabe quem colocou o filho numa universidade pública e privada através do FIES do ProUni. Portanto, não adianta. E é mais um discurso criminoso, estereotipado e que tenta justificar a longo prazo o fim do benefício. O fim do benefício não vai acabar, vai continuar. A fome não vai prosperar no Brasil. E é o nosso papel do campo progressista, não só dos veículos de esquerda da internet, mas também dos quadros progressistas nos veículos grandes, tradicionais, combater esse tipo de discurso. E você faz isso aqui de forma brilhante, ô Carlito. Obrigado, Léo. Eu quero mostrar para vocês como é que eles constroem essa narrativa, né, para a gente entender, né? Eu vou trazer aqui uma matéria do Poder 360, que eles trazem aqui, ó, 13 estados têm mais gente com Bolsa Família do que empregados. Dados se referem a emprego formal com carteira de trabalho. Todos os estados do Nordeste e mais 4 do Norte apresentam esse cenário. Mas olha o que o corpo da matéria traz pequenininho. O dado só leva em consideração carteira assinada. E o que aconteceu, Leonardo Grandini, em 2017, que eu já vou mostrar aqui a matéria, mas eu queria que você lembrasse ao nosso público, durante a gestão do Michel Temer, aconteceu uma reforma que, segundo eles aí, geraria mais emprego, e esta reforma gerou isso aí, ó, um elevado índice de informalidade. Inclusive, se você pegar aí, ó, em 2017, tinha 37 milhões de brasileiros em informalidade. Em 2018, esse dado aumentou para quase 40 milhões, né? Não 37 mil, né? 37 milhões. Em 2018, porque esse dado é de 2017, que 2018 foi divulgado. E em 2018, esse dado aumentou para quase 40 milhões e daí para frente só foi aumentando. Sabe por quê, Léo? O patrão passou a dizer que não queria assinar a carteira do empregado, que ele queria que o empregado registrasse uma microempresa individual, colocou na cabeça dele que ele era um empreendedor, e até mesmo aqueles que ele não colocou na cabeça que era um empreendedor, ele falou o seguinte: ó, aqui a gente não assina a carteira, abre o MEI, venha para cá, que aí a gente vai e você fica como prestador de serviço. Então, a maioria dessas pessoas trabalham, só que elas são informais. Sim, não, eu mesmo, inclusive, trabalhei num lugar famoso que era essa lógica, entendeu? Eu não era contratado lá, era prestador de Começa serviço. com J e termina com P, o famoso? Talvez. Porque é lógico que é mais vantajoso para o cara, porque não precisa pagar, não tem direito a férias, não tem direito a 13º, se a mulher ficar grávida, se ferra, se o cara ficar doente, se ferra. Então, você pode suspender o contrato a qualquer momento, sem aviso prévio indenizado. Sem aviso prévio, sem absolutamente nada. Então, um belo dia você não vem mais, você não faz mais nada e acabou, entendeu? Então, é muito mais vantajoso. E o pior de tudo é que tem gente que prefere
existe um discurso de que não, CLT, eu prefiro muito mais ser MEI, eu prefiro muito mais ser um PJ. Hoje eu entrevistei um menino para trabalhar comigo que ele me falou exatamente isso. Eu falei, mas por que você prefere ser MEI? E ele, porque eu ganho mais. Eu falei, não, se você quiser trabalhar como CLT ou como MEI aqui, você vai receber o mesmo salário. A diferença é que você vai contribuir e eu também. Aí ele, não, você não paga mais aqui não se eu for receber sem ser SLT, se eu for MEI. Aí eu falei, não, o salário é X. Seja você CLT, seja você MEI. Aí, não, porque eu já fui fazer entrevista em outros lugares e quando é MEI eles pagam um pouquinho a mais, porque não tem imposto. E aí eu acho que é melhor. Aí eu pedi para ele me explicar um pouco mais, ele não sabia me explicar. Aí eu perguntei se ele sabia que ele não tinha direito a férias, 13º, que se ele tivesse um acidente de trabalho, por exemplo, no meio do caminho, que isso não era visto como um acidente de trabalho, que inclusive eu poderia demitir ele se eu quisesse no outro dia por suspensão do contrato, já que ele era prestador de serviço. E ele falou, eu não sabia disso não. Porque hoje lá na empresa tem 2 meninos que trabalham comigo, um é o Michael, que foi o que mandou para você a arte, né, para você divulgar. E quando ele entrou lá, eu perguntei, você quer ser MEI ou você quer ser CLT? Aí ele entrou com essa cabeça de que, né, Mike, você que tá fazendo o corte desse vídeo agora, ele entrou com essa cabeça de que ele preferia ser MEI porque ele ficava livre. Eu falei, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí ficou um outro funcionário que eu tinha lá, CLT, e o Maico e outro rapaz que trabalhou lá com a gente por um período curto, como MEI, porque eles preferiram MEI, porque, como você falou, botaram na cabeça deles que é melhor. Só que nem eles conseguem explicar, né, Maico? Por que é melhor ser MEI? Não é a lógica de empreendedor, né? Não, inclusive motoboy, cara que entrega comida em aplicativo com essa lógica. O cara de hoje que eu entrevistei, inclusive, era motoboy, por coincidência. Ah, é? Pô, não, motorista de aplicativo. Não, o que eu ouvi, não, e assim, vira e mexe, eu pego bastante, e é quase unanimidade. Eu não sei se existe algum critério que a Uber utiliza para motorista de Uber pensar dessa forma, mas praticamente todos pensam dessa forma. Não, porque eu faço o meu horário. Eu não dependo de patrão. Tudo bem. Se você quiser começar a trabalhar meio-dia, você começa, mas também você não recebe. Você não come, você não. Então, aí quando você vai ver o cara trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, ainda com essa lógica de que ele manda, ele acha que ele tem autoridade sobre ele. Ele faz o próprio horário, ele trabalha a hora que ele quer. Não, ele faz. Tudo bem, você trabalha. Agora, se você não trabalha, você morre. Você precisa. E não cai. E também não tem como negociar com o patrão, porque foi vendido assim, né? Não, porque como prestador de serviço, você pode negociar um salário melhor com o patrão. Não tem melhorar nada. Melhorou para o patrão. O patrão simplesmente decide que te contrata ou te demite. E tem outro ponto, Léo, que eu estava fazendo um cálculo básico aqui, porque você soma 11 milhões de desempregados, certo? Mais 40 milhões de informais. Aí já dá 51 milhões de desempregados informais, né? E no cálculo do IBGE, informal e desempregado não entra no mesmo segmento, tá, gente? Só por isso que eu estou somando aqui. E tem os desalentados, que algumas pesquisas dizem que são 5 milhões, outras dizem que é 8 milhões. Vamos arredondar aí que 60 milhões de brasileiros estão desempregados, na informalidade ou desalentado. Para quem não sabe o que é o desalentado é aquela pessoa que procurou emprego por muito tempo, não conseguiu e desistiu de procurar emprego. Aceitou que não vai conseguir e desiste, né, da busca pelo emprego. Então, essa questão é um fator que a gente precisa discutir também, porque é estatística, porque do jeito que eles falam, parece que a gente escolhe se a gente quer trabalhar ou não. E outra questão também que envolve a desinformação, inclusive é muito interessante o Bolsa Família, com essa mudança agora, trazer essa discussão, porque muita gente acha, Léo, que se conseguir emprego, por exemplo, formalizado, perde o Bolsa Família. E não é assim, gente, tá? Como é que faz, Carlito, para a pessoa perder o Bolsa Família? Você vai fazer o seguinte, digamos que na sua casa tenha 4 pessoas que recebam a Bolsa Família. E aí você vai ter lá 2 pessoas que trabalham, as 2 recebendo um salário mínimo. E vamos botar que tem 6 pessoas na família, né? 4 recebem ele o Bolsa Família. Você vai pegar esse valor e dividir por aproximadamente a quantidade de pessoas da casa lá, né? Que dá cerca de 6 pessoas. E aí, se o valor der R$ 660 per capita,
a pessoa ainda se enquadra para receber o Bolsa Família. Se ultrapassar, vamos pegar esse exemplo que a gente colocou aqui agora. No caso, é 1.320 ou é 322 o salário ficou? 1.320. 1.320 vezes 2, que são 2 pessoas trabalhando de carteira assinada, recebendo o salário mínimo. Dá R$ 2.640. E aí você tem 6 pessoas na família. 4 crianças ou adolescentes, ou gestante, ou adulto que recebe o Bolsa Família. Tá? Porque varia-se o valor, né? Para cada criança, é R$150 para cada criança, se não me falha a memória, de 0 a 6 anos. Eu posso confirmar aqui para não trazer a informação incorreta. Cadê? São benefício da primeira infância, R$150 para criança de 0 a 6 anos. Benefício variável familiar, R$50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos. E benefício extraordinário de transição para casos específicos, garantindo que ninguém receba menos do que recebia no programa anterior. É quando você pega aqui, Léo, esse valor aqui daqui, ó, 2.640 dividido por 6. O valor dá R$440, ou seja, a família ainda vai ter direito de receber o Bolsa Família. Por quê? Porque dividido o valor da renda familiar pela quantidade de pessoas que vivem na residência, o valor não chega a R$660, e por conta disso a pessoa se enquadra